coloque do mesmo jeito em pé. E vamos ler a palavra do Senhor. Queria ler um texto sagrado. Hoje é uma noite bem especial. Enquanto as crianças estão saindo, saiam só as crianças, os professores, os demais permaneçam, porque nós vamos ouvir a santa palavra de Deus nesta noite em reverência e temor no nosso coração. Amém? Êxodo capítulo 2, vamos ler a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 2 e depois nós vamos ler em Hebreus capítulo 11, mas para já leremos em Êxodo capítulo de número 2, a partir do verso 1. Se você não tem uma Bíblia, pode ficar bem juntinho aí de um crente, com certeza tem um crente junto de você com uma Bíblia. Êxodo capítulo 2, a partir do verso de número 1, nós vamos ler a palavra do Senhor com reverência. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma mulher descendente também de Levi, ou seja, das mesmas tribos. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetuou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no cariçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua mãe, a filha de Faraó. Disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, para a qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Outro texto que nós queremos ler está em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, marca aí o texto de Êxodo. E vamos até Hebreus capítulo de número 11. Vamos ler a palavra do Senhor. Hebreus 11, nós vamos ler apenas um verso. O verso de número 23. Hebreus 11, verso 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Oremos. Pai, no nome de Jesus, somos gratos por estarmos na Tua presença nesta noite. Aleluia. Somos gratos pelo privilégio de ler a Tua palavra, santa palavra. Nós queremos reverenciar a Tua palavra, porque a Tua palavra é Jesus. Semana após semana, meses após meses, anos após anos, nós temos lido a Tua palavra. Te pedimos mais uma vez nesta noite, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê um coração quebrantado, nos dê um coração capaz de perceber a Tua voz através da Tua santa palavra, e nos dá uma disposição de não apenas ler, não apenas ouvir, mas nos dá a disposição de sermos praticantes da Tua palavra.
Nos ajude, Senhor. Derrama da tua graça sobre os nossos corações. Aleluia. Nessa noite tão especial para nós, porque nós também celebramos a vida das mulheres, das mães que aqui estão presentes. Senhor, nos abençoe nesta reflexão. Que o teu Espírito, mais uma vez, alcance as nossas vidas para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Toma o seu assento, deixa a sua Bíblia aberta. É um privilégio para nós nessa noite estarmos aqui depois de um dia talvez com um almoço gostoso, com presentes, né? Celebrando a vida das mães. Com certeza é um dia feliz, é um dia muito feliz. Dia das Mães para muitos é um dia festivo, é um dia festivo, onde nós podemos demonstrar o amor que nós sentimos por elas, pelas mães. Mas nós sabemos muito bem que não é assim para todos. Não é assim para todos. Porque, e o marido que perdeu a mãe dos seus filhos num acidente? Como é que é o dia desse marido e desses filhos? A mãe que viu seu filho morrer de uma doença incurável. Como é que é esse dia para essa mãe? O filho que nunca conheceu a sua mãe. Como é que é esse dia? A mãe que nunca pôde segurar a mão do seu filho. Com certeza para essas pessoas não é um dia tão festivo assim. Você talvez conheça uma situação como esta. Você talvez esteja vivendo uma situação como esta. Neste dia das mães, nosso dever é de transmitir o amor de Cristo das duas formas, como a palavra nos diz lá em Romanos capítulo 12. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É um dia festivo, sim senhor é, mas também é um dia triste, sobretudo para aquelas mães que há anos não vê os seus filhos, sobretudo para aqueles filhos que há anos não vê suas mães. Mas nesta noite você pode crer que o amor de Cristo está alcançando a sua vida também, que pode se tornar também, apesar de tudo isso, pode se tornar um dia festivo para você, pode se tornar um dia em que a graça de Deus se manifeste na sua vida, e a saudade gerada pela distância, e a saudade gerada pela perda pode ser superada pela presença do Espírito Santo no seu coração, na sua vida. Portanto, não há razão para você estar entristecido ou entristecida, porque nós sabemos muito bem que o amor de Deus excede o amor de milhares de mães. O amor de Deus excede qualquer carência que porventura nós venhamos a sentir hoje. Qualquer carência. Eu queria orar por você mais uma vez. Você pode ficar em pé. Vamos fazer esse exercício. Pai, no nome de Jesus, Tu és aquele que conhece mãe, pai e filhos. Tu és aquele que conhece aqueles que neste dia estão festejando esse dia maravilhoso que é o Dia das Mães. Mas o Senhor também sabe que há pessoas que estão loucas para que esse dia acabe, que não aguentam mais ouvir falar em Feliz Dia das Mães, porque é dia também que acarrega tristeza, que traz angústia. Mas Senhor, no nome de Jesus, eu te peço nesta hora, estende as tuas mãos e alcança o coração dorido nesta noite. Alcança o coração que padece. Alcança o coração que tem lacunas provocadas pela tristeza, pela angústia, pelas mágoas e por tantas coisas que a existência tem aprontado para muita gente. Pai, que nesta noite não seja uma noite qualquer,
mas seja uma noite em que a tua graça abundantemente nos alcance e que gere em nossos corações, Senhor, uma leveza que só o teu Espírito pode produzir em nós. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém? Tome o seu assento, por favor, e fique atento. Deus está aqui. O povo de Deus, por causa de atitudes incorretas, o povo de Israel, por causa de pecado e atitudes incorretas, e desobediência aos mandamentos do Senhor, se encontrava agora cativo no Egito. E quando eles foram para o Egito para salvar a sua vida, foram apenas cerca de 70 pessoas. Anos se passaram, séculos se passaram, e agora de 70 eram milhares. Milhares de pessoas que estavam ali no Egito. E sofria. José já havia morrido cerca de 300 anos, e o povo continuava ali, cativo. E de repente, o faraó enlouqueceu. Ele percebeu que o povo estava ficando muito, mas muito, muito numeroso, e começou a temer. Esse povo numeroso vai se juntar com outros povos inimigos nossos e vão nos derrotar. E aí ele teve uma ideia maluca. Ele disse, chamou as parteiras e orientou as parteiras dizendo: quando vocês forem fazer partos das hebreias, se for homem, matem. Se for mulher, deixa viver. Essa foi a ordem, foi o decreto do rei. E as hebreias, entre as hebreias, haviam hebreias que temiam ao Senhor. Diga glória a Deus. A gente que teme a Deus. A gente que teme a Deus. E mesmo diante de um decreto real, de uma lei real, elas preferiram obedecer à lei de Deus. A Bíblia diz que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Quando a lei dos homens ultrapassa os mandamentos do Senhor, quando a lei dos homens nos conduz a transgredir a lei de Deus, prefira obedecer aquilo que Deus fala. Prefira seguir aquilo que a palavra de Deus diz. É assim que nós aprendemos. E assim aquelas mulheres que temiam ao Senhor não obedeceram aquele mandamento que determinava que todos os meninos fossem mortos. Claro que houve ali uma mão protetora do Senhor. E aquela mulher, que eu não sei pronunciar bem o nome, como era o nome da mãe de Moisés? Como? Joquebede. Bonito nome, né? Os hebreus. Para nós não soa muito bem, não. Mas enfim, essa mulher temia ao Senhor. Ela temia ao Senhor. E ela teve o seu filho. E as parteiras hebreias chegaram para o faraó, e o faraó perguntou: e aí, vocês têm matado os meninos, homens dos hebreus? Aí elas disseram: não, olha só, as hebreias são tão vigorosas que quando nós chegamos elas já deram parto. E aí não dá. Aí o faraó, endemoniado, não se conteve com isso e disse: então pega todas as crianças e joga no rio. Você conhece, você sabe que o rio Nilo, em algumas regiões do Nilo tem jacaré. E aí ele teve a belíssima, a maldosa ideia, a macabra ideia de pegar todas as crianças e lançarem no rio Nilo. E a mãe de Moisés, você sabe o texto, fez de tudo, os pais fizeram de tudo para proteger o seu filho. E conseguiram fazer isso por 3 meses. Não sei como eles conseguiram, porque criança normalmente chora. Isso é normal, Gabi, não se inquieta. Ninguém pode se inquietar por uma criança que chora, porque é normal. Criança normalmente chora, porque ela não sabe falar. Ela não sabe argumentar. Então eu fico pensando como aqueles pais fizeram para, durante 3 meses, impedir que percebessem que eles estavam escondendo aquela criança. Diz o texto que nós lemos que a mãe olhou para aquela criança e viu que ela é formosa. Mas olha que conversa, qual é a mãe que não acha seu filho formoso? Até a coruja acha seus filhotes
formosos. Quanto mais nós, humanos. O texto fala isso, para nos falar algumas coisas que depois a gente vai ver. Mas o fato é que aquela mulher teve a belíssima ideia de preparar uma arca, um cesto, isolar o cesto e colocar aquele menino no cesto e soltar no rio. Que coisa forte isso. O que ela tinha em mente? O que ela pensava que poderia acontecer com seu filho? Porque se ela entregasse o filho para os soldados do Egito, do faraó, ela já sabia qual era o destino. Não tinha escapatória. Mas, lançando ao rio, naquela arca, vamos chamar de arca, o cesto, aquela pequena arca, poderia que aquele menino sobrevivesse. E aqui a gente começa a ver alguns instintos que é de mãe. Mãe é protetora. O nome já soa isso. Mãe, o nome já soa proteção, cuidado, zelo. Mãe, a palavra mãe já nos soa segurança. Estar no colo da mãe é tudo que um filho precisa. Quando nós temos os nossos bebês e eles estão ali chorando, às vezes não estão com fome, não estão com a fralda molhada, mas estão simplesmente querendo sentir o batimento do coração da mãe, que por 9 meses, sem interrupção, eles ouviam o batido do coração dela, já era melodia para eles. E aí ele chora, pedindo calento da mãe, porque ele sabe que quando a mãe pega, e principalmente aquelas que conseguem amamentar, transmite para o filho não só segurança, mas também paixão, amor, carinho. Deus fez as coisas perfeitas. E quando a mãe amamenta, por exemplo, é uma troca de carinho que está ali, de segurança, de paixão, de proteção que a criança percebe ali. E aquela mãe colocou aquele filho no cesto. E ela poderia pensar, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer. Pode ser que pegue o meu filho, mas pode ser também que ninguém pegue meu filho e tu, que és soberano, vai cuidar dele de rio abaixo. Uma coisa interessante isso. E a história nós sabemos que a irmã Miriam vai seguindo na margem do rio e vendo até onde aquele cesto vai parar. E para a surpresa dela, mas por providência de Deus, vai parar junto da filha de uma das princesas de Faraó. E ela pega aquela criança, percebe que era uma hebreia, porque tinha um tecido hebreu em volta daquela criança, e ela gostou da criança, e a irmã de Moisés, com uma ideia muito sábia, foi lá e disse: eu posso encontrar alguém para cuidar do seu filho. E cuidou. E disse: vai, pode ir. E ainda vou te pagar um salário. E o menino foi criado até possivelmente 2 anos, 3 anos, que era quando deixavam de mamar, mas tempo suficiente para ensinar algumas coisas para o filho. Coisas que fizeram a diferença em toda a história da vida de Moisés. Olha que coisa tremenda. 3 anos apenas, cerca de 3 anos, não foi mais do que isso. Talvez alguns textos diferenciem, mas possivelmente 3 meses. Foi o mesmo tempo que Ana ficou com Samuel, 3 anos digo, o mesmo tempo que Ana ficou com Samuel antes de chegar lá no templo e dedicar Samuel completamente ao Senhor, que era o tempo que naquela época durava o desmamar. Então, tempo também suficiente para ensinar alguns princípios que marcariam a vida para sempre de Moisés. 3 anos de discipulado, 3 anos de cuidado, 3 anos de ensino, ensinando a sua cultura, ensinando os seus hábitos religiosos, ensinando a lei do Senhor, ensinando princípios da palavra do Senhor que ela conhecia muito bem, ensinando princípios de fé que marcaria, como marcou para sempre a vida de Moisés. É tanto que ele vai para o Egito,
ele se torna filho da filha de Faraó, ele recebe a melhor educação da época, ciência, astrologia, matemática, engenharia, tudo que era de ensino altíssimo naquele contexto ele aprendeu, mas lá no seu interior ele sabia que ele era um hebreu, porque a sua mãe teve 3 anos, que para alguns pode ser pouco tempo, mas foi suficiente para marcar o caráter daquele menino, que ela não sabia para onde ia, mas ela sabia que em algum momento aquele ensinamento iria brotar na vida de Moisés. E nós sabemos muito bem o que foi que deu. Com 40 anos, ele intervém numa briga entre hebreus, mata um egípcio e foge para o deserto, e Deus trabalha no caráter dele e ele se torna um libertador do seu povo. Como Deus é soberano, louvado seja o nome do Senhor. Como Ele é Senhor da história, como Ele sabe operar. Às vezes nós achamos que Deus se ausentou. Às vezes, por situações que nós enfrentamos, nós chegamos até a pensar que Deus não está nem aí. Mas a Bíblia diz que Deus é Senhor da história. A Bíblia diz que Ele é Senhor de tudo, e Ele tem o controle de tudo. E Ele sabe intervir no momento em que deve intervir. Você pode crer nessa tarde, nessa noite, que Deus é poderoso para intervir nas nossas histórias. Havia um decreto, mas havia uma mãe, mas havia um Deus que intervém nos decretos humanos e faz a sua vontade se manifestar. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 11, verso 23, o texto que nós lemos, nos diz muito. Diz o texto assim: pela fé, vírgula, Moisés, vírgula, apenas nascido, foi ocultado por seus pais, vírgula, durante 3 meses, vírgula, porque viram que a criança era formosa, ponto e vírgula. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Ponto. 3 coisas que eu queria falar aqui, para destacar a fé daquela mulher, porque eu creio que há um ensinamento muito forte aqui, para as mães, mas para toda a igreja também. Pela fé de quem? Olha para o texto. Pela fé de quem? De Moisés? Não, pela fé da mãe de Moisés. Pela fé dos pais de Moisés. Primeira coisa que nós entendemos aqui, que foi através da fé dos seus pais, da sua mãe, que aquele homem, aquele menino, que depois tornou-se homem, foi protegido. E aqui, mãe, nós aprendemos algumas coisas, que é necessário ter fé para proteger os nossos filhos. Havia uma ameaça contra Moisés, havia uma trama do inferno contra Moisés, havia um arquitetar das leis humanas que governavam o Egito contra a vida de Moisés. E Deus conhecia o futuro de Moisés, como Deus conhece o seu futuro e o futuro dos nossos filhos. Mãe, Deus conhece o seu futuro. Deus sabe aquilo que Ele tem na sua vida. Não se preocupa, simplesmente tenha fé. Fé para você proteger os seus filhos. Crie uma redoma, crie um cesto, crie uma arca. Coloque o seu filho ali, crendo na providência de Deus, que não importa para onde o rio vai, Deus é aquele que faz o caminho dos rios. Ele é aquele que faz o caminho dos mares. Ele é aquele que conduz todas as coisas. Que fé dessa mulher. Que fé. As mães, sinceramente, têm uma fé especial. As mães, sinceramente, têm uma fé que excede a fé de qualquer um. Foi pela fé que aquela mãe protegeu seu filho. Ela protegeu por quê o seu filho? Porque ela sabia o que Deus tinha na vida dele. Diz o texto de Hebreus, porque viram que a criança era formosa. Olha, nós sabemos muito bem que por mais que a gente diga
Os bebezinhos não são tão formosos assim. Vamos lá, vamos pensar comigo. Sem dente, sem cabelo, bonitinho. Por que a gente, quando envelhece, começa a ficar sem dente e sem cabelo? Por que a gente quer colocar cabelo e colocar dente, se é bonito? Mas os nossos filhos são bonitos para nós, né? Tão bonitinho. E a gente tenta ver assim a cara do pai. Ô dó, né? Não é tão assim. Nós sabemos que as crianças, quando crescem, elas vão tomando a forma, claro. Mas assim quando saem, irmãos, sinceramente, não é tão assim. Mas o texto diz que eles viram que a criança era formosa. Mas no texto original, não significa beleza externa. Não significa beleza externa. Significa, eles perceberam que havia algo de especial naquela criança. Eles tiveram discernimento de que havia algo de Deus na vida daquela criança. E quer que eu diga algo para você? Há algo de especial de Deus na vida do seu filho. Há algo especial de Deus. Porque o filho que você tem não é projeto seu, não é projeto de homens, não foi por acaso. Talvez, às vezes a gente até pensa, eu nem planejei. Já tive tantos filhos e já me vem mais um. Gente, eu li que Susana Wesley teve 19 filhos. Era o século 18, 17, 18. E eles tiveram, ela e o marido, tiveram 19 filhos. E conta a história que ela dedicava 1 hora por dia para orar por todos os filhos. Ela tinha 19. Como é que ela fazia isso? Ter 19 filhos e ainda separar 1 hora por dia para orar pelos seus filhos. Ela fazia isso disciplinadamente. Sabe o que aconteceu? Dos 19 filhos, 2. Um se tornou avivalista, que é o John Wesley, que varreu toda a Inglaterra com a sua pregação. E também boa parte dos Estados Unidos. E o outro, Carlos Wesley, foi um musicista que foi poderosamente usado por Deus numa onda de unção e de poder que varreu todo o Reino Unido. Tudo isso por causa de uma mulher como a mãe de Moisés, que tinha fé, que protegeu seus filhos. Você conhece a história de John Wesley? Teve um dia que a casa pegou fogo e os seus pais entraram, quase morreram para salvar a vida de John Wesley. Porque, como a mãe de Moisés, eles sabiam que havia algo de formoso na vida dos seus filhos. E há uma coisa, mamãe, que vocês precisam perceber: há algo de especial de Deus na vida do seu filho. Não se esqueça disso. Quando a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, é porque é verdade, é herança do Senhor. Quando a Bíblia diz que eles perceberam em Moisés, com 3 meses, gagá, gugu, sem expressão, aquela criancinha, eles perceberam que havia algo de Deus na vida dele e que eles deveriam fazer de tudo para proteger a vida daquela pequena criança, porque Deus tinha um projeto gigantesco na vida dele. Talvez pareça que não. Talvez aos olhos dos homens pareça que não. Mas eu quero declarar nesta noite: tem algo de Deus na vida do seu filho. Deus tem preparado um futuro para o seu filho. Mamãe, talvez você tenha sido uma daquelas que tem chorado, que tem colocado seus joelhos no chão, clamando pelo seu filho, pela sua filha. Não importa a idade. Continue vendo algo de formoso de Deus na vida do seu filho.
Continue declarando que há um projeto de Deus para a vida do seu filho. Continue exercitando a sua fé e fazendo de tudo para que essa criança chegue a cumprir o propósito de Deus que Deus tem para a vida dele. Amém? Outra coisa que nós percebemos aqui. Primeiro é que eles pela fé protegeram. Depois é que eles viram, porque tinha algo de especial. Terceira coisa, eles não se amedrontaram pelo decreto de lei do rei que havia contra a vida dos seus filhos. Queridos, isso é tão atual que a gente nem percebe. Nós vivemos num contexto em que frequentemente leis são criadas para destruir os nossos filhos. Na Alemanha, recentemente, é lei que quando uma criança nasce, o formulário que é preenchido na maternidade tem a opção para marcar 3 sexos. Já é lei, já está sendo executado. Quando a criança nasce, pode ser declarada menino, menina ou indefinido. E alguns pais estão marcando aqui no indefinido, porque vão esperar a criança crescer para decidir se ela é menino ou menina, ou seja lá o que. É lei. E por aí vai. Dezenas de leis são criadas. Dezenas de leis são criadas para destruir a vida dos nossos filhos. É nesse contexto. Às vezes a gente olha para a Bíblia e lê as histórias de mães e de filhos e a gente percebe, poxa, como era mais fácil. Não, não era mais fácil. Poxa, como era possível criar bem os filhos. Não, não era, nunca foi. Nunca foi, o mundo nunca foi favorável para nós vivermos. Nunca foi e nunca será. Às vezes a gente fica orando para que o mundo melhore. Tem até muitas propagandas para o mundo melhor. Tem até shows para o mundo melhor. A péssima notícia é que o mundo não vai melhorar. Vai piorar. E aí virá o fim. É isso mesmo. É isso que a Bíblia diz. Leia a Bíblia. Quando chegar tempo de paz, a paz, a paz. Tessalonicenses. Quando todos disserem a paz, a paz, a paz, aí virá o fim. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas por que Deus não nos tira daqui? Se esse mundo é desfavorável para eu criar os meus filhos, então eu não vou ter filhos. Não, meu irmão. Você tem que ser como os pais de Moisés. Crer que há um Deus que nos dá filhos para transformar o mundo. Crer que Deus nos dá filhos e a gente tem que criar essa expectativa em nossos filhos que eles serão homens e mulheres que serão usados por Deus como Moisés foi usado. Amém, Jesus. Alguém disse que a mão que balança o berço é também a mão que mudará o mundo. Acho que foi Abraham Lincoln que disse isso. Você está criando esse filho e nem imagina que ele pode transformar a sua geração. Um homem só. Pode ser um estadista que vai influenciar o mundo. Por isso, pesa sobre nós a responsabilidade de ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Principalmente quando é um contexto que tudo é desfavorável. Queridos, na Alemanha, eu não vou nem falar que é aberração, mas as leis estão terríveis. Porque nos congressos, no Senado, há homens que não temem a Deus e que criam leis, assim como o Faraó, para destruir as crianças. O que falar das leis do aborto? Se você quer tirar, tira. Você tem um direito sobre o seu corpo. Muitos países promovem matanças de crianças. E a gente lê isso aqui, que horrível! Na época de Jesus também o Satanás tentou fazer isso de novo. O rei da época mandou baixar um decreto que todas as crianças de 3 anos abaixo fossem mortos. Quantos morreram? E a gente fica horrorizado, mas isso acontece todo dia, de uma forma mais tecnologicamente
sofisticada, mas isso acontece. E que não diminui o horror, não diminui o drama, não diminui a tristeza que é gerada no coração das pessoas. Mas, queridos, nós não temos que temer leis, nós temos que temer a Deus. Diz o texto que eles não se amedrontaram por causa das leis que foram determinadas naquele reino, que eles estavam subjugados. Então há leis que contrariam a vontade do Senhor, e contra essas leis você não precisa temer, você precisa confiar no Senhor e saber que não há mal neste mundo que vai chegar à sua tenda, que não há mal neste mundo que vai chegar aos seus filhos, que não há mal neste mundo que vai atingir a sua casa, em nome de Jesus. Mas você precisa proteger, você precisa enxergar a formosura de Deus no seu filho, e você não precisa, não deve se amedrontar diante de nenhuma ameaça, em nome de Jesus. Então hoje, por causa dessa palavra, nós podemos crer, vale a pena ser mãe. Por causa dessa palavra de Deus, nós podemos decretar que vale a pena nós gerarmos filhos para a glória do Senhor. E saber que não importa o que o mundo faça, os nossos filhos estão guardados na mão do Senhor. Os nossos filhos vão cumprir o propósito de Deus para a vida dele. Não há diabo, não há mundo, não há trevas. Agora, queridos, deixa eu dizer algo para você, isso é sério. Cuidado com os ensinamentos que os seus filhos têm recebido. Às vezes a gente olha para a nossa criancinha e a gente diz assim: ele não percebe nada. Você que pensa. Ele não está entendendo nada. Você que pensa. De 0 a 3 anos, invista no seu filho. De 0 a 5 anos, discipule o seu filho. Porque você viu o exemplo de Moisés. Ele foi para o Egito. E muitos dos nossos filhos, quando crescer, podem ir para o Egito. Podem se afastar. Podem. Mas se eles foram bem discipulados, eles voltarão. Porque há algo de formoso de Deus na vida deles. Eles ouvirão a voz do Senhor chamando. Porque o Senhor não vai perdê-los de vista. Mas isso depende de nós. Ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor depende de você, pai. Não depende da escola. Não depende do... esqueço o nome. Daycare. Não depende. Depende do quanto você investe de Deus na vida dele. Do quanto você ministra na vida do seu filho. Do quanto você ora por ele. Meu irmão, você não sabe o poder da oração. Como Deus nos dá livramento. Como Deus fecha a porta, abre porta. Como Deus converte filho, traz filho de volta. Como Deus opera na vida dos nossos filhos. Tudo isso por causa de uma mãe que ora. Há até um ministério que fala de mulheres de joelhos, filhos de pé. Há muitos movimentos de oração que você pode se envolver e orar pelos seus filhos, porque há algo de formoso de Deus na vida do seu filho, e ele vai cumprir o propósito que Deus tem para a vida dele. Amém? Você pode se levantar. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você, me alegrar com você pelo fato de você ser mãe. Talvez você veio com o seu coração apertado, porque você tem enfrentado alguns problemas com seu filho. Talvez você tenha enfrentado algumas lutas. Talvez até tenha enfrentado algumas situações que têm entristecido o seu coração. Mas você é como a mãe de Moisés. É uma mulher de fé. É uma mulher cujo Deus você teme. Você é uma mulher cuja a lei do Senhor está no seu coração. Você é uma mulher lutadora, determinada a proteger o seu filho.
Você é uma mulher que consegue ver a formosura de Deus na vida do seu filho. Em nome de Jesus. O propósito de Deus há de se cumprir na vida dos nossos filhos. A sua missão, mamãe, é uma missão tão especial. Não só pelo fato de gerar, mas o fato e o privilégio que você tem de ser a primeira a poder ministrar na vida dos seus filhos. Olha que honra Deus nos dá. Deus vos dá a honra de ministrar na vida dos seus filhos. É bem certo que, para a vergonha de alguns pais, são os filhos que ministram na vida deles. É verdade, isso também acontece. É verdade que alguns pais negligenciam a sua tarefa de fé, de ministrar na vida dos seus filhos, que Deus não suporta, e faz o menino se converter, faz a menina se converter e ministrar ao coração dos pais. Também isso acontece, mas isso não isenta a sua responsabilidade. Você tem a responsabilidade de ser a primeira a ministrar na vida do seu filho. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos nesta noite pelo privilégio de estarmos reunidos na tua presença, pelo privilégio de ter aqui mães, várias mães, mães com um filho, mães com mais filhos, mães que esperam o seu primeiro filho, mães que estão vivendo a sensação maravilhosa de poder gerar um ser que Deus usará para a glória do seu nome. Oh, como tu és maravilhoso. Hoje é um dia feliz, porque esta mãe de fé pode se alegrar diante de ti pelo fato do Senhor ter dado filhos e filhas para ela. Mas, Senhor, também há aquelas mães que hoje mesmo disse: mais um ano sem filho. Há aquela mulher que hoje, quando acordou, disse: mais um ano e eu não gerei. E há mulheres também que fecundaram, o seu corpo preparou-se e lamentavelmente passaram pela experiência de involuntariamente perder os seus filhos, perder o seu filho. Por essas mães nós também oramos nesta noite, Senhor. Oh, meu Deus, tanta dor, tanta tristeza, tanta expectativa, tanto anseio. E mais um ano e não se tornou mãe. Pai, no nome de Jesus, como ministro do teu evangelho neste lugar, eu quero orar por esses ventres, por esses úteros que estão aqui nesta noite. Que o Senhor abra a madre, que o Senhor abra, Senhor, e faça gerar filhos. E aonde há esterilidade, Senhor, que o Senhor faça ser fecundos. E que a palavra que o Senhor deu, a primeira mãe, a mãe de todos: sede fecundos, multiplicai-vos. Que essa mesma palavra ecoe nesta noite no ventre daquela mãe, daquela mulher que anseia por gerar filhos. Que nesta noite, Senhor, este milagre alcance esta mãe. E que o Senhor abra a madre, gere filhos. Que toda esterilidade seja cancelada em nome de Jesus. E que a bênção que tem alcançado tantas mulheres possa alcançar esta também, Senhor.
para a glória do teu santo nome. Dá filhos às que desejam filhos. A tua palavra diz no salmo que lemos no início deste culto, Salmo 113, que tu faz a mulher estéril ser feliz mãe de filhos. Pai, no nome de Jesus, eu repreendo na autoridade do teu nome toda a esterilidade. Que o Senhor dê filhos àquelas que desejam ter filhos. Que o Senhor abençoe aquelas que já tiveram seus filhos. Que o Senhor abençoe aqueles que não estão ainda na posição de ter filhos, porque não casaram ainda, mas casarão e desejarão ter filhos. Que o Senhor abençoe com a bênção da multiplicação de ter filhos para a glória do teu santo nome. Senhor, agora em todas as mães eu te peço que o Senhor gere no coração delas uma fé que havia na mãe de Moisés, uma fé que fazia ela ser destemível, uma fé que a fazia confiar na tua soberania, soberania esta que cuidou em todo o tempo da vida daquela criança. Pai, faz com que as mães de hoje sejam mães de fé, que confiem no Senhor, que cumpram os teus mandamentos, que prefiram confiar e se submeter à tua lei do que à lei dos homens. Porque, Senhor, nós aprendemos na tua palavra que entre a lei dos homens, superior à lei dos homens, está a lei de Deus. Superior aos conceitos e lei dos homens está a lei da vida, a lei da proteção. Pai, no nome de Jesus, abençoa as nossas mães, as que estão aqui e as que estão tão longe, as que estão à distância de um telefonema, Senhor, milhares e milhares de milhas distantes de nós. Abençoa a vida das nossas mães no Brasil, Senhor. Oh, levantamos um clamor especial por elas. Décadas que nós não vemos, Senhor. Décadas que nós não abraçamos. Nós não sentimos o cheiro. Nós não beijamos. Senhor, guarda as nossas mães, Senhor. Não permita que elas partam sem que a gente se veja outra vez. Não permita, Senhor, que elas partam para Ti sem que a gente pegue na mão de novo, beije de novo, abrace. Mas, Senhor, se o Senhor decidir levá-las enquanto nós ainda estamos aqui, que o Senhor nos ajude a superar. E que o Senhor gere em nós a certeza de que um dia nós encontraremos com ela na eternidade. E aí não haverá mais tristeza, separação, dor. Estaremos para sempre juntos na Tua santa presença. Abençoa as nossas mães, aquelas mães que estão enfermas, doentes. Que o Senhor toque a vida delas, que elas recebam de Ti a cura neste dia. Talvez o nosso desejo era dar um presente para nossa mãe, mas, Senhor, não há presente maior do que a manifestação do Teu poder na vida das nossas mães. Que esse presente maior que só Tu podes dar se manifeste na vida das nossas mães, para a honra e para a glória do Teu santo nome.